A história de Lyra conquistou milhões com A Bússola de Ouro, um filme que prometia uma trilogia épica, mas que nunca chegou a ser concluída. A jornada ficou inacabada, o destino dos personagens sem respostas e o verdadeiro final escondido entre as páginas dos livros. O que aconteceu com Lyra depois de atravessar o portal aberto por seu pai? Quem era de fato Will Perry? E por que a história dele se conecta à dela? Que segredos guarda o pó? E por que tantos estão dispostos a matar ou morrer por ele? Neste vídeo, vou contar tudo o que o filme nunca conseguiu mostrar. Da descida ao mundo dos mortos até a batalha final contra os próprios anjos. Esta é a história completa. O verdadeiro final de A Bússola de Ouro. A conclusão que nunca chegou ao cinema. Em um mundo paralelo ao nosso, cada pessoa nasce com um Demon, uma criatura animal que representa a alma de seu portador. Nas crianças, esses seres podem mudar de forma, mas ao atingir a idade adulta, assumem uma forma fixa, reflexo definitivo do caráter de seu dono. Nesse universo dominado pela instituição teocrática, conhecida como Magistério, qualquer descoberta que desafie seu poder é considerada heresia. Lyra era uma menina de 12 anos que cresceu no Jordan College, em Oxford, sob a tutela dos eruditos e do mestre da instituição. Ao lado de seu Demon, Pantalaimon, ela corre livre pelos corredores e telhados, sem saber que seu destino está prestes a mudar. Um dia, escondida dentro de um armário, testemunha o momento em que o mestre tenta envenenar um vinho destinado a Lord Asriel. Seu suposto tio o impede a tempo e, depois, ela escuta sua exposição sobre o pó, partículas misteriosas que parecem atrair apenas os adultos. Ele mostra imagens do norte, onde se revela uma cidade suspensa nas auroras boreais. A pesquisa é perigosa, mas os acadêmicos concordam em financiá-la, mesmo sabendo que enfrentarão o poder do magistério. Pouco depois, seu melhor amigo Roger desaparece. Suspeita-se de que tenha sido sequestrado pelos Gobblers, um grupo cercado de histórias sombrias. Em meio a essa incerteza, surge uma mulher encantadora e elegante, chamada Sra. Coulter, que oferece levar Lyra a Londres como sua assistente. Antes de partir, o mestre de Jordan lhe entrega em segredo um aletiômetro, um dispositivo semelhante a uma bússola que pode responder qualquer pergunta para quem souber interpretá-lo. Ele a adverte para mantê-lo escondido. Em Londres, Lyra fica fascinada pelo glamour da Sra. Coulter, mas logo descobre seu lado cruel, sobretudo ao ver a violência com que seu Demon, um macaco dourado, trata Pantalaimon. Em uma festa, Lyra ouve às escondidas que a Sra. Coulter está ligada aos Gobblers e que Lord Asriel foi preso em uma ilha do norte chamada Svalbard, guardada por ursos blindados. Na mesma noite, ela foge e é resgatada pelos Giptianos, um povo nômade dos canais que também perdeu muitas de suas crianças. Eles a levam até seus líderes, John Faa e Ma Costa, que revelam ter seguido seus passos desde que ela era bebê. Ali, Lyra descobre a verdade. Lord Asriel é seu pai e a Sra. Coulter é sua mãe. Ao saber que Lyra consegue ler o aletiômetro com naturalidade, decidem levá-la com eles para o norte, onde planejam resgatar as crianças sequestradas. Durante a viagem, Lyra conhece Serafina Pekkala, rainha de um clã de bruxas, e Iorek Byrnison, um urso blindado injustamente exilado. Ela o ajuda a recuperar sua armadura e, em gratidão, ele se une à causa. Também se junta ao grupo Lee Scoresby, um aeronauta texano com seu balão de ar quente. À medida que avançam em direção ao centro de pesquisas dos Gobblers, Lyra se separa do grupo e encontra um menino abandonado, cuja conexão com seu Demon foi rompida. O garoto morre pouco depois. Assim, ela descobre o horror dos experimentos. Estão separando as crianças de seus Demons. É um processo chamado intercisão, uma espécie de mutilação da alma. Lyra é capturada e levada até lá. Finge ser outra criança, reencontra Roger e planeja uma fuga. Mas, antes de conseguirem escapar, é capturada e levada à máquina de intercisão. No último momento, a Sra. Coulter aparece e interrompe o procedimento. Explica que o objetivo é evitar que as crianças desenvolvam emoções adultas, mas o processo ainda não é seguro. Lyra aproveita um incêndio como distração para libertar as crianças e incendiar o local. Com a ajuda das bruxas, dos Giptianos e de Scoresby, conseguem escapar. Lyra, Roger e Iorek continuam rumo a Svalbard no balão de Lee. Porém, durante a viagem, Lyra cai e é capturada pelos ursos liderados por Iofur Haknisson,
que usurpou o trono e deseja ter um Demon como os humanos. Lyra o engana, fazendo-o acreditar que ela é seu Demon e que somente lutando contra Iorek Byrnison poderá obter um verdadeiro. Iorek vence o combate e recupera seu lugar como rei. Em agradecimento, dá a Lyra o nome de Língua de Prata. Já livres, Lyra, Iorek e Roger chegam ao laboratório de Lord Asriel nas montanhas de Svalbard. Ao ver Roger, Asriel se mostra estranho. Durante a noite, ele foge com o menino. Ao segui-los, Lyra compreende a verdade. Asriel precisa separar uma criança de seu Demon para liberar energia suficiente para abrir um portal para outro mundo. Roger morre no processo. Asriel consegue abrir uma fenda no céu, uma porta para outro universo. A senhora Coulter o alcança, mas se recusa a acompanhá-lo. Devastada pela morte do amigo, Lyra decide que, se o pó é tão temido por seus pais e pelo magistério, talvez seja algo bom. Ao lado de Pantalaimon, atravessa a fenda e entra no desconhecido. Enquanto Lyra cruza o portal aberto por seu pai no céu, em outra versão de Oxford, um menino de 12 anos chamado Will foge após matar acidentalmente um intruso. Desde muito jovem, cuida de sua mãe, cuja saúde mental se tornou instável depois que seu pai, John, desapareceu em uma expedição ao Ártico, fugindo de perseguidores. Will atravessa por acidente uma janela que o leva a outro mundo, uma cidade estranha e vazia chamada Cittagazze. Ali conhece Lyra e seu Demon, Pantalaimon. Ambos chegaram de seus próprios mundos, seguindo o portal deixado por Lord Asriel após sacrificar Roger. A cidade parece quase deserta, mas logo descobrem o motivo. Está infestada por criaturas invisíveis chamadas espectros, que se alimentam da alma dos adultos. Não podem afetar crianças, por isso os adultos fugiram e a cidade ficou nas mãos de grupos infantis em busca de respostas. Lyra e Will retornam a Oxford do mundo de Will. Ela vai a um museu, onde o aletiômetro revela que o pó existe há milhares de anos e que algo mudou na humanidade há cerca de 35 mil anos. Em sua busca por respostas científicas, ela conhece a doutora Mary Malone, uma física que estuda a matéria escura, que Lyra reconhece como pó. Usando um computador capaz de se comunicar com as partículas, o aletiômetro confirma que o computador de Mary, o próprio aletiômetro e até o I Ching são ferramentas válidas para dialogar com o pó. Enquanto isso, Will investiga uma biblioteca e encontra cartas de seu pai. Descobre que John encontrou uma janela para outro mundo durante sua expedição. As coordenadas coincidem com o portal que ele próprio atravessou, confirmando que ambos percorreram caminhos semelhantes. Mas Lyra é observada secretamente por um homem elegante que se apresenta como Sir Charles Latron. Na verdade, Lord Boreal, um nobre do mundo de Lyra que também descobriu como cruzar universos. Boreal ganha sua confiança e rouba o aletiômetro, exigindo uma troca. Quer um misterioso punhal de grande poder que se encontra em Cittagazze. De volta à cidade, Lyra e Will procuram o punhal em uma torre onde vive um homem chamado Giacomo Paradisi. A arma foi roubada por um jovem e Will, ao tentar recuperá-la, perde 2 dedos da mão esquerda. Paradis explica que essa ferida o marca como o novo portador da lâmina sutil. Uma de suas lâminas pode cortar qualquer material físico, a outra pode abrir portais entre mundos. A partir desse momento, a ligação entre Lyra e Will se fortalece. Juntos, usam a lâmina para abrir uma janela para o mundo de Boreal e recuperar o aletiômetro. Durante essa incursão, Will presencia a senhora Coulter manipulando Boreal para obter informações sobre o punhal. Mais tarde, ela o envenena e o deixa morrer. Em paralelo, Lee Scoresby procura o desaparecido Stanislaus Grumman, que adotou o nome de Jopari entre as tribos do norte. Trata-se, na verdade, de John Perry, o pai de Will. Ele viveu como xamã e agora deseja encontrar o portador do punhal para ajudar Lord Asriel em sua guerra contra a autoridade. Uma figura celestial que representa o poder opressor do magistério. Lee e Perry viajam juntos no balão de Scoresby, mas são atacados por zeppelins do magistério. Lee se sacrifica para que Perry continue sua missão, morrendo após uma defesa heróica contra os soldados. Mary Malone, guiada pelas instruções do pó, destrói seu computador e cruza para o mundo de Cittagazze. O pó, que se revela como uma forma de consciência associada a anjos rebeldes que um dia tentaram Eva,
Diz a ela que deve desempenhar o papel da serpente, uma frase enigmática que ela ainda não compreende. Enquanto isso, as bruxas lideradas por Serafina tentam proteger Lyra e curar a ferida de Will, mas não conseguem deter a hemorragia mágica causada pela lâmina. Ruta Skadi, outra bruxa, retorna após explorar o exército no céu e afirma que ele é imensamente poderoso. Apenas algo chamado o Poder poderia derrotar a autoridade, embora ninguém saiba exatamente o que seja. Lyra e Will, agora aliados inseparáveis, recebem a visita de anjos que querem guiar Will até Lord Asriel. Porém, antes que possam partir, Lyra desaparece misteriosamente. Will encontra sua mochila abandonada e os corpos das bruxas que aguardavam, devoradas por espectros no alto de uma montanha próxima. Will finalmente reencontra seu pai. No início não se reconhecem, mas ao se olharem nos olhos, a verdade se revela com uma força silenciosa. O momento é breve, mas profundamente comovente. Will, que viveu toda a vida com perguntas sem resposta, finalmente encara o homem ausente que sempre desejou conhecer. Jon, marcado por anos de exílio, cura a ferida do filho com um unguento xamânico e explica que o destino da lâmina é chegar às mãos de Lord Asriel, pois somente assim a guerra contra a autoridade poderá ser travada. Pai e filho compartilham palavras, propósito e olhares, mas a trégua emocional dura apenas alguns segundos. Uma bruxa, chamada Yuta, ferida por um amor não correspondido, aparece de repente e atravessa Jon com uma flecha. Will presencia impotente a morte do pai, sem sequer ter tempo de se apegar a esse vínculo recém-descoberto. Consumida pelo remorso, a bruxa tira a própria vida. Will fica sozinho outra vez, devastado pela perda, com a lâmina na mão e um legado que já não pode evitar. Nesse instante, o peso do punhal se torna ainda maior. Ele não apenas corta mundos, mas também separa vidas. O segundo capítulo dessa história termina com mais perguntas do que respostas, e um novo objetivo: encontrar Lyra e compreender qual é o seu verdadeiro papel. Como a segunda Eva, a figura profetizada, capaz de mudar o destino de todos os mundos. Enquanto uma guerra cósmica se forma nos céus, Lyra permanece adormecida em uma caverna remota no Himalaia. Sua mãe, a Sra. Coulter, a escondeu ali sob o efeito de drogas, tentando protegê-la, ou talvez possuí-la, para impedir que uma profecia se cumpra. Lyra é a nova Eva, e o Magistério teme que ela provoque uma nova queda do Éden. Para o Magistério, ela representa o início de uma nova queda. Durante um sono profundo, Lyra fala com Roger, seu amigo falecido, e promete buscá-lo, sem saber que aquele espaço onírico é o mundo dos mortos. Enquanto isso, em Cittàgazze, Will continua procurando por Lyra com a ajuda dos anjos Báltamos e Baruch. Ambos querem levá-lo até as forças celestiais, que estão reunindo um exército para lutar contra a autoridade, o ser que governa todos os mundos com um poder sustentado pelo medo e por uma falsa divindade. Mas Will se recusa a abandonar Lyra, e os anjos acabam concordando em acompanhá-lo quando são atacados por um emissário de Metatron, o regente celestial que governa em nome da autoridade. Will consegue escapar ao cortar um portal com a faca sutil e foge da fortaleza flutuante. Decidido, ele tenta resgatar Lyra antes que o Magistério a elimine. Para isso, envia os espiões galivespianos, o cavaleiro Tialis e Lady Salmáquia, pequenos como insetos, porém mortais. Além disso, mobiliza uma força de ataque para interceptar os Zeppelins enviados pelo consistório. Ao mesmo tempo, Mary Malone, a cientista que conheceu Lyra em Oxford, atravessa um portal e chega ao mundo dos Mulefa, criaturas inteligentes com corpos semelhantes aos de elefantes e rodas feitas de sementes. Fascinada por sua cultura, Mary descobre que o pó está desaparecendo e que as árvores que nutrem os Mulefa estão se extinguindo. Ela constrói um tipo de luneta feita de resina lacada, que lhe permite enxergar o fluxo do pó, percebendo que ele já não desce em direção às mentes conscientes, mas está escapando para os céus. Will se reencontra com Iorek Byrnison, o rei dos ursos blindados, que aceita ajudá-lo a resgatar Lyra junto com os Galivespianos. Eles chegam à caverna exatamente quando as forças do Magistério também aparecem. Will consegue despertar Lyra, mas ao cortar um portal para escapar, a imagem de Coulter lhe lembra sua própria mãe, fazendo-o perder a concentração. A faca sutil se parte em pedaços. Mesmo assim,
Eles conseguem fugir pela abertura. Após várias tentativas, Iorek consegue reparar a lâmina com sua habilidade de ferreiro. Will e Lyra, acompanhados pelos espiões galivespianos, decidem entrar no mundo dos mortos para cumprir a promessa feita a Roger. Para isso, precisam deixar seus demons para trás. Uma separação dolorosa e quase insuportável naquele mundo cinzento e esquecido. Lyra encontra Roger entre milhares de almas aprisionadas. Will consegue abrir uma janela para outro mundo, permitindo que os mortos escapem e se dissolvam na natureza, libertando-se finalmente. Enquanto isso, o Magistério prepara uma bomba de interseção para matar Lyra à distância, usando um fio de seu cabelo. Coulter, traída e encarcerada, consegue escapar e destruir o mecanismo. Mas já é tarde demais. A explosão abre um abismo gigantesco entre os mundos. Nesse momento, começa a batalha final. As forças de Lord Asriel enfrentam os exércitos do Magistério, enquanto os espectros devoram almas no campo de guerra. Nos céus, Metatron desce com poder absoluto, mas Lord Asriel e Marisa Coulter o atraem até a beira do abismo. Em um último ato de redenção e amor pela filha, ambos se sacrificam para arrastar o regente para uma queda eterna. Metatron, Asriel e Coulter desaparecem para sempre. Lyra liberta a autoridade, que não é um deus, mas uma criatura frágil e confusa, mantida em uma urna de cristal. Basta que ela o exponha para que o mito do Criador se dissolva, caindo literal e simbolicamente. Depois disso, os dois jovens viajam para o mundo dos Mulefa, onde se reencontram com Mary Malone. Ali, Lyra ouve sua história, como foi freira e como abandonou a fé após experimentar o amor, e como essa mudança a conectou a algo maior do que qualquer doutrina. Suas palavras despertam algo novo em Lyra, que começa a ver Will com outros olhos. No dia seguinte, eles compartilham um piquenique sob as árvores e se beijam pela primeira vez. Nesse instante, o pó retorna. A consciência, o amor, o desejo de viver. É disso que ele se alimenta. Mas essa felicidade tem um preço. Serafina explica que toda vez que um portal é aberto, nasce um espectro, e por isso, todos devem ser fechados. Apenas um permanecerá aberto, a saída do mundo dos mortos. E há algo ainda mais doloroso. Will e Lyra não podem permanecer no mesmo mundo sem adoecer e morrer. Precisam retornar aos seus próprios universos, sabendo que seu amor não pode existir naquele mundo. Diante da despedida, os dois prometem que todos os anos, no solstício de verão, irão sentar-se no mesmo banco do Jardim Botânico de Oxford, em seus respectivos mundos, sabendo que, do outro lado, em outro plano, o outro também estará ali, compartilhando uma hora, uma lembrança e um amor impossível. Will retorna ao seu mundo, acompanhado por Mary, que agora entende que sua fé perdida se transformou em algo mais profundo. Lyra, por sua vez, retorna ao Jordan College. Já não consegue ler o aletiômetro como antes, perdeu a inocência que tornava isso possível, mas decide estudá-lo com razão, paciência e conhecimento. Com Pantalaimon ao seu lado, agora em uma forma estável de Marta, Lyra promete construir sua própria República do Céu, não em outro mundo, mas no seu próprio. E assim termina a história de duas crianças que cruzaram mundos, enfrentaram deuses e aprenderam que o amor verdadeiro, mesmo breve, pode mudar o curso de todo o universo. Conte nos comentários qual deveria ser o próximo verdadeiro final que devemos trazer para o canal. E se você gosta dos nossos vídeos, a melhor forma de nos apoiar é deixando o like, compartilhando e se inscrevendo no canal. Nos vemos em um próximo vídeo.